Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos, como é bom estarmos na presença do Senhor. Essa semana nós chegamos então a Lamentações capítulo 5. E aqui, pastor Gedeon, e mais uma vez, o nosso querido leitura bíblica diária. Acompanhe por gentileza esta oração que nosso amado profeta Jeremias fez. Comecemos, pois, a partir do versículo de número 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, e considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros, as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. E estamos cansados, e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós estamos levando as suas maldades. Servos dominam sobre nós e ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos já não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e aos meninos caíram debaixo das cargas da lenha. Os velhos já não estão mais às portas, e os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitastes totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Amados, aqui temos o último dos poemas de Lamentações. Aqui nós temos um capítulo que, como o capítulo 1º, 2º, 4º e agora o capítulo 5º, tem 22, exatamente 22 versículos. O único capítulo que destoa em matéria de poesia, tendo o triplo de versículos, 66 é o 3. Mas já vimos por quê, já vimos o que nele está. E aqui você tem a última das lamentações, que é exatamente uma oração. Uma oração. É interessante que nesta oração, os pronomes aqui se encontram no plural. Porque o profeta ora por si mesmo e pelo remanescente absolutamente aflito que havia sobrevivido à invasão. Ele pede ao Senhor, lembra-te, considera, olha, lá no versículo 1, e significa que o profeta e o povo queriam que o Senhor operasse em favor deles e que os livrasse de sua situação dolorosa e humilhante. Jeremias sabia que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Ele sabia.
Ele tinha falado isso exatamente aos profetas absolutamente malignos, que estavam enganando o povo, mas ainda assim ele pede ao Senhor que tivesse misericórdia daqueles que haviam sido deixados na terra. Ah, amados irmãos, que situação absolutamente difícil do nosso amado profeta, né? Que situação dolorosa ele estava ali passando. Se você parar e pensar, quando no versículo você vê a questão da herança, né? Jeremias diz que Deus havia dado aos judeus a sua terra, a sua lei, a cidade de Jerusalém e o templo. Infelizmente, eles haviam desobedecido à lei e profanado a terra. A cidade e o templo caiu toda dolorosamente por causa dos pecados. E assim eles perderam todas essas coisas exatamente como Deus havia advertido em sua aliança. Pessoas foram mortas, famílias foram destruídas. Veja o versículo 3. A economia foi arruinada. Veja o versículo 4 e o versículo 9. A liberdade deles foi tomada. Veja o versículo 5, 6 e 8. Jeremias chega até a hipótese de não parecer justo o fato de Deus castigar os filhos pelos pais, segundo Lamentações 5 e 7. Mas, contudo, antes de terminar a oração, o profeta confessa: nós pecamos. Veja o versículo 16. Por certo, os antepassados daquela geração aflita haviam de fato pecado contra o Senhor. E suas transgressões estavam contribuindo para conduzir aquela geração e a geração seguinte, a geração posterior ao pecado. E aí chega um momento em que a ira de Deus se manifesta e não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Mas a ira chegou ao seu porte máximo exatamente quando a última geração alcançou o limite da ira de Deus. Então, daí nós pecamos. Jeremias, nessa oração, ele lembra que o pão era escasso. E ele lembra da fome terrível que eles estavam sofrendo. Isso está no versículo 9, o versículo 10. Ele lembra da humilhação de ver esposas e filhas violentados pelos soldados. Está no versículo 11. De modo que, mesmo tendo sobrevivido, eram inaceitáveis tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Ele não deixa o Senhor esquecer dos líderes de Judá que foram tratados com absoluto desrespeito. Sim, os velhos foram humilhados. E os jovens e as crianças, coitados, forçados a realizar trabalho de adulto, levando lenha nas costas. Versículo 13. Não havia mais alegria nenhuma na cidade. Você pode ver isso no versículo 14, no versículo 15. Não havia motivo para cantar, para se alegrar, se rejubilar. E Jerusalém, que era uma coroa lindíssima, havia caído e caído profundamente, segundo o versículo 16. Bem, o que causou todo esse sofrimento, perda e dor? O exército babilônio, meu irmão? O furor de Deus? Não. O que causou tudo isso foi o pecado. Sim, o pecado. É incrível como Jeremias, no versículo 16, ele afirma: nós pecamos. E se você parar e pensar, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí você vê a grande cidade do rei Davi agora se transformando em um lar de animais. Raposas é que estavam andando e assolando.
Meus irmãos, a vida pode se tornar muito difícil. A vida pode se tornar uma dor incomensurável. A vida pode se tornar algo muito pesado. Nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que o Senhor nos deu, com tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, com tudo aquilo que o Senhor nos brindou, com todas as alegrias que Ele trouxe a cada um de nós, para que nós não joguemos fora tudo aquilo que Ele, o Senhor, fez por nós. É interessante que todas as bênçãos de Deus podem ser utilizadas de uma forma tão maligna, tão difícil, tão vil, tão baixa, que se tornem maldições. Sim, sim, sim. É perfeitamente possível a gente se ligar tanto e desfrutar tanto das bênçãos de Deus que nos esqueçamos do Deus da bênção. E aí talvez o final seja destruição, morte e dor. O capítulo não é brincadeira, ele vai de forma dolorosa até o versículo 18. E é interessante como o centro absolutamente de tudo, está aqui no versículo 2. O versículo 2 diz: olha, a nossa herança passou a estrangeiros. E que herança é essa? Era a cidade, eram as casas, eram os filhos, eram os pais, eram todas as fontes de água, eram as lenhas, eram literalmente todos os recursos que eles tinham. As heranças eram também as cidades fortes, as mulheres lindas da cidade, as virgens. A herança eram os príncipes, a herança eram as crianças, eram os meninos, eram os jovens, velhos com sabedoria eram a herança. A herança eram todos os recursos que eles tinham, materiais e espirituais. E o versículo 18 diz o que esses estrangeiros fizeram com a cidade. Esses estrangeiros simplesmente acabaram com todas as coisas. O versículo 18, resumindo, diz: a cidade está assolada, Sião, a grande cidade do rei, está assolada. E nela andam raposas, ou seja, animais de rapina, para destruir aquilo que sobrou. É uma descrição muito direta, objetiva, clara, e que nos faz, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite em que você está me ouvindo, pensar direitinho o que nós estamos fazendo com tudo que Deus nos deu. Nós estamos literalmente investindo, e tudo que Deus nos deu é motivo de felicidade e alegria. Tudo que Deus nos deu é motivo de contentamento. Tudo que Deus nos deu é motivo de regozijo. Tudo que Deus nos deu é motivo para louvar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Tudo que Deus nos deu é motivo para glorificá-lo. Ou será que tudo que Deus nos deu, de alguma forma, está nos afastando dEle? Nos afastando da sua presença, da alegria de estar na casa dEle, da felicidade de andar nos seus caminhos, da felicidade de entregar a vida a Ele, da felicidade de viver para Ele. Porque se isso está acontecendo, não se preocupe. Bênçãos se transformarão em dolorosas razões para choro. E aquilo que é nosso, nós podemos sim jogar fora, dar a estrangeiros, e pode ficar tranquilo que esses vão acabar com tudo que o Senhor nos deu,
porque eles não sabem o quanto custou. Eles não sabem o quanto é. Eles não sabem o quanto da graça de Deus havia ali. E aí, você dando a estrangeiro, você está arrebentando. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você que está me ouvindo hoje, que Deus lhe deu essa esposa tão maravilhosa, tão companheira, tão benigna. Aí você pode trocá-la simplesmente por outra mais jovem, mais bonita, mais cheirosa, mais carinhosa, mas que não viveu a vida com você diante de Deus. E pode ficar tranquilo, você vai gemer, você vai sofrer, você vai chorar, porque você vai estar dando as tuas forças, tuas riquezas, tua herança a estrangeiros por causa das tuas atitudes. Ao invés de gozar a vida e o melhor da vida com a mulher da tua juventude. É você, minha irmã, que está me ouvindo agora e que simplesmente está pensando que é possível viver uma vida longe da presença do Senhor. Eu já cheguei aqui mesmo, eu já sou a mais importante vendedora, eu já sou a mais fantástica professora. Eu não preciso estar em igreja, eu não preciso estar para ouvir pastor falar, para ninguém dizer como deve ser minha vida. Eu vou viver minha vida. Então tá bom, vai, vive tua vida. Vive longe do Senhor. Vive longe da presença daquele que, quando você encontrou, nada tinha, né? Não tinha absolutamente nada. Chegou sem nada, foi acompanhando os cultos, foi crescendo na presença dele. E agora que tem tudo, pensa que pode viver sem a casa do Senhor e sem os irmãos. Então tá, pode ficar tranquilo. Vão se afastar de ti. Exatamente aqueles que Deus colocou como companheiro, e para perto de ti vão vir os estrangeiros, que vão arrebentar a tua vida, que vão acabar com tuas finanças, que te querem só num presente momento e depois de sugarem todas as coisas e, como dizem por aí, comerem teus olhos e lamberem completamente o que sobrou deles, vão te jogar. Sim, vão te jogar. Gente, aqui você tem a descrição de um povo que abandonou completamente a presença do Senhor, que abandonou os caminhos do Senhor, que abandonou a voz do Senhor, que abandonou a casa do Senhor, que abandonou a gloriosa presença do Senhor. É um povo que simplesmente pegou tudo que Deus deu e jogou fora. Jogou fora, se afastou do Senhor, o Senhor se afasta. E quando o Senhor se afasta, aí toda a fonte de vida, paz, felicidade, alegria vão embora. Aí a água que vinha todo dia gostosa para casa, agora vai ter que pagar para ter. A lenha que tinha abundância vai ter que pagar. E o pior, tem pouco dinheiro, não é? Olha que coisa terrível. Os inimigos que Deus conservava bem longe de você, aí agora estão te perseguindo, estão sob o teu pescoço. E Israel não tinha descanso. Não tinha descanso. É terrível, irmãos. É terrível quando aquelas que eram as meninas lindas, maravilhosas, virgens, que seriam o produto da alegria de um casamento, são arrebentadas num estupro absolutamente coletivo após uma guerra. E foi isso que aconteceu. Os fortes, os príncipes, os vitoriosos, que pareciam nunca cair, estão enforcados. E os velhos, que eram reverenciados, agora não passam de velhos dominados, que são humilhados. Agora, ruim deve ser ver crianças, meninos,
caindo de exaustão, porque estão levando cargas de lenha pelos inimigos. Sério. Quando você brinca com o Senhor, sofre toda a tua família, sofre todos os teus, sofrem os idosos, sofrem crianças, sofrem todos quando se brinca com o Senhor. É sério. E aí, toda a felicidade que um coração pode ter diante do Senhor se converte em dor, se converte em choro. E a linda coroa que se tinha na cabeça está jogada no chão, despedaçada. E o versículo 16 diz: porque pecamos. Então, não se esqueça, você que está me ouvindo hoje, e que Deus está falando profundamente com você, não se esqueça que o pecado, ele paga. Sim, ele paga um por um dos nossos atos. O pecado tem salário, ele tem retribuição, e é a morte. E eu acho esse capítulo um dos mais lindos em matéria de preço pelo pecado. Se você quiser saber qual é o preço do pecado, que é a morte, fique tranquilo, leia Lamentações capítulo 5, você verá o que o pecado faz. E não é só na sua vida, é na vida de qualquer um. E o pior, atinge todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Não podemos simplesmente olhar para o pecado e dizer é um nada. Pecado a gente corre às léguas, pecado a gente se afasta, pecado a gente deixa, pecado a gente lança fora, a gente foge do diabo, a gente resiste ao diabo, a gente corre do mal, a gente não faz pacto com o pecado. Entenda isso. Com o pecado não se faz pacto, porque o salário do pecado é a morte. E se você quiser saber o que é o salário do pecado, leia então Lamentações, capítulo 5, de forma muito tranquila. E você verá que o pecado atinge toda a sua vida. Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior. Foi uma alegria muito grande ter estado com você hoje. Amanhã nós vamos continuar, porque Deus está conosco e eterna é a sua misericórdia. Um grande beijo no teu coração. E eu agradeço a Deus a oportunidade de dividir com você a palavra dele. Agradeço a todo o ministério pela confiança e agradeço muito a minha pastora presidente, Loide Ramos, por tudo que ela faz e pela absoluta abnegação e amor pela obra. Amados irmãos, um beijo e até amanhã, e que o Senhor vos abençoe.